Oi, gente, estamos aqui novamente no nosso E Agora Jung. Hoje eu estou aqui com a nossa colega Bárbara Peçanha. Eu sou o Mauro, Olá. né? Estou falando com vocês, não sei se todo mundo me conhece, eu sou o Mauro. Estou aqui com a nossa colega Bárbara Peçanha e hoje estamos recebendo um convidado especial, que é o João Rafael Torres, que é um analista junguiano aqui da minha cidade de Brasília, e que estamos aqui para falar de um tema que eu achei muito interessante, que é o tarô, né? O que que é o tarô, como a gente trabalha com o tarô, o que que ele pode nos trazer para refletir sobre a psicologia analítica, nesse modelo de bate-papo que a gente faz mesmo no nosso podcast. Eu vou, como uma pessoa muito educada, ceder a palavra ao João para ele se apresentar, começar falando, e a partir daí, eu e Bárbara vamos conversando com ele também, contando as nossas experiências com essa ferramenta, com esse oráculo. João, a palavra é sua. Tudo bem, pessoal? Um prazer ter vocês aqui comigo e agradeço muito esse convite de poder conversar aí com vocês sobre esse tema, que é um tema que já me acompanha há tanto tempo e que me encanta sempre. Acho que o estudo sobre o tarô é encantador, mas a experiência do tarô acaba sendo ainda mais encantadora, né? Eu sou João Rafael Torres, eu trabalho com tarô já. Eu já meio que perdi as contas, mas eu coloco mais ou menos aí uns 20 anos que eu associo o tarô a Jung, né? Eu já... Meu primeiro tarô foi desenhado por mim mesmo na infância, porque minha mãe não curtia muito essa ideia de ter uma criança cartomante dentro de casa. E o tempo foi se desenvolvendo, eu fui ganhando meu próprio dinheiro e fui fazendo meus investimentos aí em torno do tarô. E quando eu comecei a fazer a minha terapia, eu sempre fiz análise com junguianos, e aí lá por volta dos 20, 19, 20 anos que eu comecei a fazer processo terapêutico com analistas junguianos, eu percebi que muito desse conhecimento, né, que vinha a partir do Jung, casava com o meu olhar sobre o tarô. Eu nunca tive um olhar sobre o tarô muito direcionado para a ideia da adivinhação, da preleção de futuro, né, mas assim, de ter como um instrumento de aprofundamento, de desdobramento da realidade, né, de fazer com que a gente consiga entender a realidade de uma forma mais múltipla, de entender a realidade de uma forma mais profunda. E aí, nisso, eu comecei a estudar, e o tarô foi que me levou a me tornar um analista, né? Assim, a buscar a minha formação, a buscar um desenvolvimento em torno disso, e hoje atuar há 14 anos, isso, 14 anos como analista junguiano. Então, assim, o tarô ele é fundamental na minha vida. Eu não tenho como pensar na minha existência enquanto cidadão, enquanto indivíduo, dissociada do tarô, né? Há mais ou menos uns 20 anos por aí, eu criei um método, acabei desenvolvendo um método de leitura usando bases da psicologia analítica para poder ter uma interpretação do tarô, que eu chamo de tarô analítico, né? Eu chamo esse método de tarô analítico. E aí, a partir de então, eu acabei desenvolvendo uma forma mais profissional de abordagem para o oráculo, né? Saiu de uma coisa mais amadora, de amigos dos amigos e tal, e eu acabei ampliando isso para um exercício, um ofício mesmo, né? Que é um ofício que eu levo em paralelo com a minha vida de terapeuta, de psicoterapeuta, de analista. Agora, assim, esse negócio de ficar falando sobre mim é meio chato, assim, acaba ficando meio constrangedor. Então, assim, eu me coloco disponível para a gente poder começar mesmo esse bate-papo, né? Conversar de uma forma É. mais Não, aberta essa aí sobre questão esse do tema. tarô é interessante, né? Porque assim, minha visão do tarô, ela vem também ladeada de muito preconceito, né? Familiar, né? De uma, não preconceito, mas assim, um medo. Tinha um medo, né? Porque é uma família muito católica, católica apostólica romana, com aquela visão do tarô como, né? Uma coisa de oráculo, né? De previsão. Eu, Uhum. quando entro em contato com isso
É engraçado, eu vou muito para o valor simbólico, mesmo antes do Jung, né? Eu vou começar a entender o que que aquelas cartas querem comunicar, porque eu vou para uma oficina de arte-terapia que vai falando sobre as cartas, né? E a gente pintava aquilo dentro da gente. Então, assim, a gente pintava nossas cartas mesmo, mas baseado na visão, né, do arquétipo, qual o complexo que atingia a gente. Então, assim, a gente foi aprendendo o tarô nessa medida. E o que me encantou foi junto com isso, foi olhar não só a questão do valor simbólico, né, de como Jung tratava essas questões do símbolo, né, e imagem, mas quando eu vejo um videozinho do Jodorowsky falando sobre Uhum. como ele percebe o tarô, aquilo para mim foi muito encantador, porque me trouxe uma outra perspectiva, sabe? Da, Uhum. da, do caminho, da jornada do herói, de entender como as cartas se comunicam, entender que aquilo tudo está alinhavado, né? E que é uma história contada. Agora, qual é a sua história, né? Qual a E ordem que vem? onde é que essa história se sobrepõe à nossa, onde é que ela casa com a nossa, né? Exatamente. Então, assim, essa coisa, eu acho muito interessante quando vem um cliente, vem conversar com a gente e fala assim, ah, eu tô na carta da torre. Aí você fala, ah, é na torre? Então por que que você está na torre? O que que está sendo desconstruído? E aí você puxa fios, né, nessa Uhum. condução terapêutica a partir desse olhar simbólico, né, da imagem se transformar em alguma coisa além do que a imagem passa, né? Então, assim, É, eu uso muito tarô nisso. acaba sendo um paralelo muito franco com o que a gente faz a partir da ampliação dos sonhos, né? Quando você Sim, pega um sonho para fazer uma amplificação, o que você está fazendo é basicamente isso, né? Não é decifrar. Eu acho que um dos grandes enganos que as pessoas têm quando elas buscam um oráculo qualquer, inclusive o tarô, é achar que elas vão sair com respostas, né? Na verdade, elas vão sair com ainda mais perguntas, elas vão ampliar a capacidade de investigação, de duvidar, porque eu acho que a dúvida ela é muito saudável, né? Se a sim, gente pensa que a neurose ela unifica uma verdade, ampliar a capacidade de duvidar é também criar saúde, né? É também criar uma possibilidade de você ter um desdobramento da sua realidade, de uma ampliação da sua realidade para algo que seja mais complexo, que seja mais interessante, né? Que te traga resultados melhores. E nisso eu acho que o tarô ele tem uma função ótima, porque assim, tudo bem que eu não estou aqui desprestigiando o sonho, mas quando você vai para uma consulta com um tarólogo, e a pessoa vocaliza aquilo que muitas vezes você já tem como impressões, às vezes mais vagas, outras vezes mais difusas, mas a pessoa usa aquela carta, usa aqueles símbolos para vocalizar e para estruturar aquilo que para você ainda está meio nebuloso, isso tem uma função muito grande de afirmação dentro de nós, né? O consulente ele acaba muitas vezes ouvindo o que ele já sabe, mas que ele ainda de alguma forma tem uma imprecisão, ou ele ainda tem uma, uma resistência, né? Para entender, para questionar. E aí, assim, você está ouvindo isso da boca de uma outra pessoa que não te conhece, que muitas vezes nunca te viu na vida, que não tem nenhuma referência sobre você, acaba mudando um pouco, né? Abala um pouco essas estruturas mais cristalizadas dentro da gente, né? São Tomé atua aí, né? Porque aí você vê para crer o negócio assim. Porque é aquela coisa, né? Às vezes do santo de casa não faz milagre. A gente fala, fala, fala como terapeuta, né? A gente está ali, sei lá, 5 anos falando, aí vem alguém de fora, dá um cutucão que a gente já tá lá, né? Pois é, quantas vezes Ahá! eu já tive essa experiência diversas vezes e internamente eu aprendi a achar engraçado, a ser grato e a achar engraçado. Isso que você está descrevendo, de você passar assim anos a fio trabalhando uma questão em torno daquela questão com um cliente
e aí ele vai numa visita a uma cartomante e a cartomante fala para ele, e naquele momento que ela fala, ele entende, né? Naquele momento que aquilo é escutado por uma outra pessoa, é transcrito por uma outra pessoa, parece que a peça que falta para compor, ela se encaixa, né? E as coisas elas ganham um outro significado. Eu acabo fazendo isso também muitas vezes no papel contrário. Às vezes eu sou o tarólogo, o cartomante, que pessoas que fazem, que estão em processo terapêutico, muitas vezes até processos com colegas junguianos, vem fazer uma espécie de download, né? Assim, então, vem entrar em contato com conteúdos que estão ali mais subliminares, no inconsciente, que ainda não viraram uma queixa, né? Ainda não viraram uma questão mais construída, né? E elas vão levar esse conteúdo para o processo terapêutico delas, assim como elas levam sonhos, assim como elas levam outros tipos de sincronicidade, né? E funciona bem, né? Assim, acho que o lance é a gente não ter uma pretensão de invasão de terreno. Eu acho que é isso, assim, eu acho que porque assim, já aconteceu também comigo várias vezes, fala assim, e aí, o que que você acha? Eu não acho nada, quem tem que achar é Uhum, você. Eu vou no tarólogo. Vai. Se você acha que isso vai te trazer resposta, vai e traz aqui para a gente debater na semana exato. que vem, várias vezes. Eu acho engraçado, porque é isso, assim, às vezes a resposta está ali, a gente está debatendo a resposta, a sessão é inteira em cima das respostas, a pessoa já respondeu umas 3 vezes, mas ela não entendeu que ela mesma já respondeu umas 3 vezes, e ela quer ouvir da sua boca o que ela está falando. E aí você fala, não, não, não vou entrar nesse lugar. Ou ela não Vai. deu Não resposta, estou aqui para te autorizar ou para te desautorizar nada, né? é, Exatamente, exatamente. Mas eu queria ouvir. Não, mas olha só, isso aqui a gente está em outro lugar. E aí a pessoa vai e volta e fala: Cara, foi nossa sessão inteira que apareceu naquela. E aí você ri, né? Você fala: então tá, então me traz. E isso desencadeia novos rumos para o Uhum, processo daquela pessoa, né? Mas assim, é exatamente. visível. Eu sempre falo, a cadeira do terapeuta, do analista, é confortável nesse lugar. Por isso que a gente precisa estar sempre no lugar de analisando também, né, de cliente, porque assim, esse desconforto é muito real, palpável, né? Às vezes a gente Uhum, precisa. E o contato, quando a gente tem com qualquer oráculo desses e tem um apreço, né? Pelo oráculo, isso traz também um lugar de conforto que às vezes assim, eu vou tirar uma cartinha ali, né? Porque meu uso é muito uhum. pessoal. Eu, Nossa, meu uso é muito pessoal, mas assim, eu tiro minhas cartinhas. Às vezes eu falo, não, peraí, aham, deixa eu olhar. E aí eu jogo, eu guardo meu tarô, tem umas manias, né? Meu tarô sempre guarda, todos os meus tarôs são guardados com o mago na frente e a força por último. Porque é como abre e como fecha, é como eu quero abrir. Com o mago, com uhum, todas as ferramentas e, né? O, o, o ego dominando os instintos no sentido de luz da carta, né? Da força. Então, assim, eu tenho uns toques com o manuseio do meu tarozinho, mas assim, eu não jogo para ninguém, mas eu tenho pois é. minhas Mas manias, entendeu? isso que você está colocando como um toque, na verdade, no meu entendimento, é o que faz com que o tarô ele tenha de fato uma função psíquica para a gente, né? Porque a partir da ritualização, a ritualização é o que vai fazer com que a gente consiga alcançar um rebaixamento de nível mental. Principalmente para a gente que tem que por mais que a gente estude o inconsciente, a gente estuda para tentar entender o inconsciente, né? A gente tem um chamamento, eu acho que egóico barra personífico, não sei, não criei essa Quase palavra soberbo, agora, né? De como se a gente fosse de capaz querer de entender. dominar, né? De achar que se você entender muito sobre aquilo, você vai conseguir botar rédea naquilo. E aí, assim, quando eu olho para o tarô,
Eu também tenho os meus rituais, eu também tenho a forma como eu estruturei há muito tempo uma ritualística de uma forma espontânea. Acho que começou lá na infância e sigo algumas dessas coisas até hoje sem nenhuma lógica. Eu acho que é, de alguma forma, o caminho que eu encontrei de ruptura de uma lógica que é muito aguçada, que é muito treinada pela racionalidade. E quando você está olhando para um oráculo, você não pode, por mais que você queira dar uma racionalização para suas respostas, a abordagem que se tem em torno daquilo, ela é naturalmente irracional. A Von E Franz, ela aí vai vem o falar pensamento tentando explicar, né? Por que que eu ponho a que cartinha aqui? Por que que eu ponho a cartinha? exatamente, mas para além desse pensamento, existem muitas outras coisas que de fato é o que faz com que aquilo dali acesse um lugar na nossa psique que vai para além do ego, né? A Von Franz, ela vai dizer no Adivinhação e Sincronicidade que os oráculos eles basicamente funcionam de uma forma comum, que é organizar um sistema, gerar desse sistema uma massa caótica, para que a partir dessa massa caótica surja uma nova configuração, né? É como se a gente estivesse parindo um símbolo, ou pelo menos tentando fazer parir um símbolo. Então, por exemplo, quando a gente pega 78 cartas, você pode saber tudo sobre as 78 cartas ou achar que sabe, né? Porque saber tudo você não vai saber. Mas você pode pegar ali as 78 cartas que você tem algum domínio sobre elas, mas você vai embaralhar essas cartas, geralmente com as figuras voltadas para baixo, para que você não veja, né? Você vai retirar daquelas 78 cartas um número X de cartas para montar um esquema que pode até ser um esquema pré-concebido dentro da sua cabeça, mas que você não vai ter poder sobre essa escolha, né? Você pode até criar eu vou tirar 3 de um lado, 3 do outro, duas do meio, mas você não sabe que cartas são essas. Você está reunindo de uma massa caótica, do mesmo jeito que quando um babalaú, um babalorixá, pega 16 conchas e joga aleatoriamente, ele está formando uma massa caótica, assim como quando você joga 3 moedinhas para cima para poder fazer um jogo de Sting, você está gerando uma massa caótica, né? É esse caos que vai conferir para a gente a possibilidade de uma nova ordem. E isso é muito interessante no mundo que a gente vive, né? Porque é um mundo onde a gente tem uma pretensão, uma soberba e e um estímulo constante de achar que a gente vai dominar tudo, de achar que a gente vai organizar tudo. Inclusive, muitas pessoas vêm em busca de oráculos para tentar organizar a vida também, para poder colocar a vida numa marcha, né? Como se fosse um pedido de restaurante. E elas saem muitas vezes frustradas por um lado e surpreendidas pelo outro, né? Elas saem frustradas porque elas não levam as respostas que elas querem, mas elas saem surpreendidas e cheias, né, perturbadas positivamente, porque elas entram em contato com outros aspectos que estavam sendo negligenciados e que às vezes a partir dessa negligência o problema que se tem ali à frente, ele fica ainda mais grave, né? Não tem como a gente atravessar de uma cidade para outra se tem um rio no meio e não tem uma ponte. Às vezes a gente precisa primeiro construir a ponte para poder chegar do outro lado, né? E o oráculo, muitas vezes, ele vai funcionar dessa forma. Ele vai ser esse instrumento que vai levar a gente para pensar em situações, para considerar aspectos que até então não estavam entrando muito no nosso cenário, no nosso panorama, né? Já vi algumas pessoas frustradas com isso, né? Elas quererem ignorar, quererem denegar certos aspectos e o oráculo sinalizar e muitas vezes o mal-estar expresso, né, no rosto da pessoa é o mal-estar de elas saberem que precisavam de fato passar por ali, né?
Isso aí acaba sendo é o tipo de surpresa. Eu também já passei. Eu estando do outro lado da mesa, eu também já passei por essas, né? Então, a gente aprende que a vida não é sobre o que a gente quer, a vida é sobre o que precisa ser feito, né? Eu acho É, que, interessante que nós três, não sei se o João, não sei, mas assim, a história da Bárbara é muito parecida com a minha, assim, pelo tarô, mas eu vejo uma semelhança que é isso, né? A gente tinha um medo, uma dúvida, né? E ele nos abriu um certo caminho que é Sim. interessante até, né? De pensar. Eu já vi outras pessoas, clientes, amigos, que foram atrás do tarô e que tiveram essa mesma experiência. Assim, é o começo de um caminho também de acesso ao inconsciente, né? Quando você vai para o tarô, às vezes em busca de uma resposta com uma cartomante, né? E aí você tem essa frustração, talvez você descarte o tarô porque ele não tem as respostas, né? Mas quando você acha o tarô como, eu falo que é meio que um chamado até, né? Você vai tipo, o que que é, o que que é essa coisa tão assustadora que é o tarô, que é proibida, né? E que conforme Uhum. você vai ganhando um pouco mais de autonomia da família, você fala, vou investigar. E você começa a investigar, estudar, se descobre a história, né? Que o tarô ninguém sabe exatamente de onde veio, por isso ele tem esse chamado arquetípico, né? Então a gente vê que ele vai se abrindo, é um começo, né? Muitas vezes de um contato com esse mistério que aponta caminhos, aponta possibilidades, mas nunca te dá respostas mesmo. E lidar com essa frustração também, né? Porque e trabalhar isso em você. é, E acho que dentro disso que você está falando, Mal, é a gente também não ir por um caminho de banalização, né? Quando a Bárbara fala a metodologia que ela usa para guardar o tarô dela, é porque de alguma forma ela está sacralizando aquilo, né? Ela não está colocando aquilo de uma forma aleatória, ela não está colocando aquilo como a gente guarda o cortador de unha, né? Ela está colocando aquilo envolto dentro de um lugar que é o psicoide, né? É um conjunto de cartas, é uma coisa física e tal, mas que de alguma forma transcende o físico. E que também não é puramente espiritual, porque vem de um lugar, assim, o que se tem datado, né, do tarô ali entre século XIII e século XVI, é de que ele não foi feito para ter esse tipo de uso, né? Ele não é construído para ser, ele era construído para ser um jogo como um jogo de tabuleiro, como um jogo, né? Ele não surge como uma proposta divinal, assim, como muitas vezes as pessoas, muitas vezes elas querem colocar, querem dar uma mistificada, né? Acho que fica mais bonito colocando desse jeito. Mas, de alguma forma, quando você cria um caminho para poder sacralizar aquilo, para transformar aquilo em algo que não vai ser banalizado, eu acho que se forma uma aliança de fato do inconsciente com esse objeto para que ele possa servir, né? Para que ele seja também um instrumento. Por isso que eu sou super é, 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 faço até piada às vezes das pessoas já, vê só uma coisa para mim. Tira, né? Tira só uma cartinha, né? Vê só um negocinho aí. Então, não, aí eu falo que para ver só uma coisinha o preço é o triplo, né? né? Porque é uma demanda ali, né? Eu acho muito, assim, às vezes a gente tá com o espírito, tu vai e faz, né? Brinca, assim, Uhum. né? Eu gosto de fazer muito com as minhas amigas quando a gente se encontra, tarô boêmio. Já ouviram falar? Não. O Já ouvi tarô falar no boêmio nome, mas eu não é. sei. É uma metodologia. Ele É serve um como alguma método, coisa ali. é um método de 1800, né? Ela vai fumaça lá com o tarô de Marselha, que é o mundo na gente. É a mesa, cada um tira uma carta e tua carta é lida com adiantes e depois de você. Então, assim, tá todo mundo amarrado, uma carta Certo, do outro, né? certo. E aí fala que é tarô boêmio, porque assim, de repente, normalmente é depois de chopp, todo mundo na mesa, todo mundo meio doido ali, e a gente tá imerso nesse grande caos que é o mundo, né? Uhum.
E aí a né? gente entra nesse lugar, né? Porque assim, quando você está meio cheio de chope, de alguma forma, o que você está experimentando ali é um rebaixamento de É. uma consciência, Só que né? eu sou a única Do, amiga que não bebo. Então, ah, assim, eu no meu grupo você não estaria, porque não não, estaria. ninguém vai É, ter vantagem nessa história. Todo mundo bebe, só é, você não bebe, você fica não, sabendo é do exatamente, BO sabendo de de. todo mundo, não. Minha sogra brinca comigo e fala que é um desvio de caráter que eu tenho, de não beber. Não, o lance não é. Eu nem estou pensando no desvio de caráter, eu estou pensando na testemunha, entende? Consciente ali A de pessoa Talvez que seja fica isso, né? vendo ali. ali na, Usar sabendo isso que contra tá os bom. inimigos e contra os amigos também. Mas assim, eu entendo a brincadeira. A brincadeira também tem um fator muito interessante, né? Porque assim, a gente aprende brincando. É, o jogo do A nossa sério, né? primeira referência de desenvolvimento é a partir do lúdico mesmo, é a partir do ludens, do jogar, do brincar, né? E, de alguma forma, quando as pessoas me procuram, já tem algum tempo já que não me abordam com essa ideia de formação de curso e tal. Mas já fui mais abordado, já pensei muito, já dispensei, já pensei de novo, já. Sabe por quê? Até hoje eu não me convenci de fazer um curso, que as pessoas levam cursos muito a sério, né? As pessoas entendem um curso, muitas vezes, como uma formação, como se o curso de fato formasse. E assim, eu não consigo acreditar que alguém possa se formar a partir de um curso de tarô, por exemplo, né? O que vai formar um tarólogo, no meu entendimento, é o diálogo que você consegue estabelecer com aquelas cartas. E um diálogo que precisa ser franco, que precisa ser leal, que precisa ser honesto. Então, por exemplo, você falou da sua coleção de tarô, eu também tenho uma coleçãozinha de tarô. Eu nunca parei para contar, mas eu acredito que deve ter uns 50 por aí. Sabe com quantos que eu jogo? Com um. Que foi um deck que eu comprei, um deck fechado, que ele não é um deck dos tops, ele é um tarô moderno, ele é um derivado do White. Eu acho ele bonito. E eu estabeleci uma conexão muito boa com ele, de diálogo com aquelas imagens. Eu converso com aquelas imagens, né? E eu pergunto alguma coisa, às vezes elas me falam, às vezes eu não pergunto e elas me contam, às vezes eu pergunto e elas se calam, mas de alguma forma a gente tem uma interação. Esse tarô me serve. Aí, canceriano, meio doido, meio acumulador, não sei se dá para perceber, É, comprei 3, né? Depois que eu vi que eu já estava com ele já há um bom tempo e que eu não conseguia mais lidar com outros, eu fui lá e comprei um e depois eu encontrei de novo, comprei outro, porque assim vai sair de linha, vai, entende? Tudo bem, é loucurinha, mas mas de são as alguma pequenas forma, manias, né, que a gente cria, são os pequenos exato. hábitos que a gente cria, né? Um E é assim, fala, né? o porquê criar esse hábito especificamente? Porque esse comunica muito bem comigo. Com esse eu aprendi a olhar para 1000 coisas. E elas são cartas bem poluídas, assim, cheia de referência. Eu não domino nem um quinto daquelas referências que tem dentro daquelas cartas. Tem referência astrológica, tem referência de cabala, tem referência de um monte de coisa que eu passo longe. De alguma forma, foi ali que eu encontrei um lugar para poder trabalhar, né? Então, assim, eu posso pegar outros tarôs para poder usar como comparativo, conversando com alguém, eu posso usar aquilo para estudar, eu posso.
Mas se eu estou sentado diante de uma pessoa que me procura profissionalmente, eu vou usar a minha ferramenta segura, eu não vou usar uma ferramenta experimental, né? Eu não vou ter ali não, já passei da fase, né, gente, de brincar de aprendiz de feiticeiro, eu já passei dessa fase. Não, hoje em dia, se eu estou me dispondo a fazer um uso profissional disso, eu vou, obviamente, buscar as estratégias que me colocam capacitado diante das expectativas daquela pessoa, né? Eu vou ter que oferecer o que eu estou vendendo. Eu não posso oferecer uma coisa que eu não domino, né? Se fosse assim, eu ia começar a jogar Sting também. Adoro Sting, acho super legal, não entendo quase nada. Fico lá, assim, eu tenho um Stingão e tenho um Stinguinho, que é um resumo dos hexagramas e tal. O Stinguinho eu já me perco. No Stingão eu nem Às vezes não dá vou nem para entrar, começar né? Tem que pedir a colocar licença. isso. Não vou colocar isso no meu portfólio, sabe? Assim, vamos com o que a gente tem, né? Mas essa coisa do tarô, o baralho chega pra gente. Isso é muito doido, né? Porque assim, essa coisa de fazer coleção, de ter maniazinha. Eu tenho uma amiga que mora há muitos anos em Marsella. E aí um dia ela veio, ela falou: "Você gosta de tarô?" Eu falei: "Ah, eu adoro." Ela falou: "Você tem o de Marsella original?" Eu falei: "Não, não tenho, né, amiga? Não fui para Marsella." Ela falou: "Vou arrumar um para você." E, gente, daqui a pouco chega na minha portaria. O pai dela foi para lá, não sei o que. Ela mandei um presente para você. Eu falei: "Não tô acreditando, o original." E é o que foi pintado pelo Jodorowsky, né? Repintado quando ele vai resgatar. Falei: "Gente, chegou o original, que é o que o Jung trabalha." E, tipo assim, eu não fui acessar isso, o negócio chegou para mim. E eu fiquei Sim. encantada com aquilo, né? De poder olhar aquelas imagens tão próximas, né? Agora eu tenho um para chamar de meu, né? Então, Gente, assim, isso daí é muito legal. Eu tenho um que me deram desse tamanho. Veio de lá também. nossa, a Ele, é- conversa ele está. você tem que trabalhar você não tem que trabalhar com pinça, com lupa, você tem que trabalhar com pinça e lupa, né, para poder colocar, organizar as cartas. É divertido, eu acho. Hoje eu já parei de fazer esse investimento. Hoje eu tenho outros investimentos que me chamam mais e eu parei de fazer esse investimento. Na pior das hipóteses, eu tenho alguma coisa para vender, que é a minha coleção de tarô. Mas você estava falando do tarô que chega pra gente, Bárbara, que você ganhou. Não, então, essa coisa do tarô que chega pra gente, eu acho interessante porque, assim, é isso. Essas coisas oraculares, né, mais místicas, e como a gente se relaciona, elas, a gente não escolhe elas, elas que escolhem a gente, como a imagem do sonho, né? A gente não escolhe a imagem do sonho, ela que escolhe vir pra gente. Então, assim, quando a gente trabalha com o inconsciente, a gente vai entendendo que o símbolo, né, o significado daquilo é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa verbalizar ou tentar falar. Que é isso? Numa consulta vem uma pessoa e vai trabalhar com isso. Num processo terapêutico vem uma pessoa, você vai trabalhar o símbolo, vão vir outras coisas atrás do símbolo, né, que ela vai trazer como conteúdo terapêutico. Então, assim, eu acho muito rico a gente saber para fazer esses links, essas associações, como as pessoas conseguem conectar isso com mais facilidade, né? E as Sim. imagens acabam escolhendo, né, do tarô, a época que a pessoa tá. E a gente consegue Exato. captar aquilo e trabalhar com a imagem como um significado daquele processo que a pessoa está passando, né, de forma simbólica. Fica mais fácil Uhum. atingir o que a gente está falando. É uma coisa que a Von Franz também fala e que o Charles também fala, é que é como se o oráculo ele percebesse. Imagina que a nossa vida ela é uma sinfonia, ela é uma música que traz diversas variações, variações de ritmo, variação de tempo, variação de instrumentos e tal. Eles vão entender que o que o oráculo faz é entender em qual momento dessa sinfonia a gente está. Em qual momento da música, qual é o ritmo que está tocando, está em qual altura, está.
e ele vai trazer um retrato por consonância. Como ele é um instrumento que é um instrumento coletivo e nenhuma experiência nossa é uma experiência. A gente adora achar que a vida é autêntica, né? Mas nada do que a gente já fez não já foi feito antes, né? Então, ele vai meio que sintonizar a mesma frequência, o mesmo ritmo dessa música que está tocando na nossa vida e vai se expressar a partir disso. Pensar desse jeito é a gente também levar em consideração que o ponto de partida é confiar, né? É confiar não no oráculo, mas confiar na própria vida. Confiar que a vida ela vai saber o ritmo certo. Ela vai vibrar naquilo que precisa acontecer, ela vai trazer para si uma resposta ou uma situação que é uma situação condizente com o que a alma pede, com o que a alma sugere para aquele momento, né? E aí o trabalho da gente como oraculista ou como analista, muitas vezes é ajudar a pessoa a dançar o ritmo que está tocando. Porque às vezes a gente insiste em dançar um determinado ritmo, sendo que está tocando outra coisa. Se você está dançando o ritmo que está tocando, a vida fica, parece que ela fica um pouco mais fácil, ela fica mais agradável, ela fica mais pertinente, né? Parece que eu estou fazendo o que é certo, parece que eu estou no lugar certo, na hora certa, que é o sentimento de pertencimento que muitas vezes as pessoas reclamam não alcançar e que muitas vezes deriva de um embate com a própria vida, né? A vida te chama para determinadas coisas e você vai para outros caminhos. É o famoso sentido, né? Se faz sentido, Exato. né? Se eu vou dançar aquela música naquele momento, né? A vida te chama para dançar uma valsa, se dançar um rock, não vai Exatamente. ser. Vai ficar dissonante, né? Uhum. Aí, se você tem um instrumento, ou um não, né? Se você tem diversos instrumentos, a humanidade ela foi encontrando diversos instrumentos, como a psicoterapia, como os oráculos, como várias coisas, né? A religiosidade, que são instrumentos que meio que colocam a gente para dançar o ritmo certo, né? Não o ritmo certo pela determinação, por aquilo que é o certo ou o errado, mas assim, de você lembrar o seu ritmo, né? De você entrar em consonância com o seu ritmo para a vida fluir melhor. Se dá para lançar mão dessas coisas, por que não lançar, né? Nesse sentido, é até interessante, né, que vocês estavam falando, por exemplo, o João falou que tem o I Ching, né? Eu também adoro I Ching, estou experimentando aqui, mas teve uma época né, eu tava com tarô e tal, daí eu comecei a mexer com as runas. Gente, mas aquilo não rolou para mim, né? E é interessante como alguns, eu acho que é isso, né? A gente, é como um instrumento musical, né? Alguns a gente toca, a gente gosta, a gente aprende, vai, outros não adianta, né? E eu acho que é um Uhum. pouco sobre isso também, né? A gente saber que às vezes nem tudo a gente vai dar conta, vai conseguir. Então vamos dançar o que que a gente consegue dançar, né? O que que é para dançar. É a Perfeito. tal da alquimia no universo junguiano e É. eu. Uhum. Qual língua eu Olhe, consigo me comunicar? Qual língua eu consigo falar? Que são vários tipos de linguagem, né? É um e que... todos podem passar a mesma mensagem, né? Exatamente. Bom, Aí é querido, mais a gente ficar atento à mensagem do que à forma, né? exato. Assim, eu experimento muito essa ideia de que quando as coisas precisam acontecer, quando a alma precisa se manifestar e se realizar, ela encontra jeito. Ela encontra quem deu o recado, ela encontra a oportunidade para te colocar ou para te tirar de determinadas situações. Agora, é o velho exercício de confiança e submissão, né? A gente tem que estar, de fato, dobrado a alma, o ego tem que se dobrar a alma, porque senão o bichinho que vai padecer, né, tadinho. Mas, Queridos, estamos chegando então aos finalmente deste episódio. Eu gostaria de saber se Bárbara gostaria de falar mais alguma coisa, como palavras de encerramento. Eu queria agradecer. Foi ótimo o papo. É sempre bom falar sobre tarô, falar com gente conhecida no assunto. Agradecer o João pela participação e agradecer por participar desse bate-papo aqui. gente, eu que agradeço demais aí a presença
poder compartilhar alguma coisa, algum conhecimento aí com vocês, ou pelo menos uma experiência, né? Essa experiência que eu tenho com vocês. Estou por aqui sempre, então, querendo, pode chamar, não há nenhum constrangimento, a gente reaparece, a gente fala de novo. Eu não sei se vocês perceberam, mas gosto de falar. Então, agradeço super o convite e vida longa aí para o podcast, para o trabalho de vocês. Bom, eu queria agradecer então o João, a Bárbara, né, por essa conversa deliciosa. Se deixar, a gente fica aqui, né? Faz até um tarô boêmio, como a Bárbara sugeriu, né? Dessa vez a Bárbara teria que beber, Bárbara, não tem jeito, que não. Ou ninguém bebe, ou todo mundo Todo bebe. mundo bebe. Ah, mas aí eu perco o meu poder nessa brincadeira. Gostaria de agradecer a você que está ouvindo com a gente. Curta, compartilhe nosso conteúdo. Diga pra gente se tem algum tema que você gostaria que a gente falasse, se gostaria que a gente falasse mais sobre tarô, se tem alguma questão específica sobre o tarô que a gente pode falar. E aguardamos vocês nas próximas. Obrigado a todos. Até mais.